seu lindo rosto, em seus braços descansar, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero ter Jesus comigo, frágil sou em minha fé, sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero ter Jesus comigo, sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos ficar em pé e vamos cantar o 577. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Terra e céu formaste para teu louvor. Santo, 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 sumo benfeitor. Santo, 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 Santo é Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Teu Senhor é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Irmãos, esse é o momento de nós entregarmos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos ao pé da cruz, aos pés de Jesus. Você que tem um pedido especial no seu coração, um agradecimento especial, se você tiver vontade,
você possa chegar até aqui e entregar aos pés de Jesus e é um momento também que nós escolhemos uma família para orarmos durante a semana. E a família querida desta manhã é a família do Silvio, da Odi e do Miguel. Nós convidamos esta querida família a estar conosco aqui. E você que também tem uma oração especial, um pedido especial, que possa também chegar até aqui. Família querida, esse é o momento de você depositar aos pés de Jesus. Silvio, a igreja de Vila Nova entrega a sua família, pais discipulando os seus filhos, construindo relacionamentos sólidos. Está aqui também para o Di, um vinho. No almoço é só convidar a gente também, né? Então, nós vamos ouvir a música e vamos depositar nossos pensamentos agora, direcionado a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Você que veio convidado pela TV Novo Tempo, você que veio convidado por um amigo, você que foi convidado pelo Espírito Santo de Deus, estava passando e entrou, sinta-se muito bem ao nosso meio. Vamos ouvir a música e ao término nós vamos ajoelhar e vamos orar a Deus. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, em seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Ajoelhemos. Senhor Deus, está aqui, Senhor, os teus filhos na tua casa, no teu santo dia, para te adorar, para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor dispensa a cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, também pelas nossas visitas. Que teu Santo Espírito possa nos envolver nesta manhã. Que as nossas visitas, todas as famílias aqui representadas, Senhor, saia daqui cheia do teu Espírito. Saia daqui tocada pelo teu poder, pelo teu amor. Nós temos famílias, Senhor, que têm problemas de saúde, de relacionamentos, de trabalho, de amizade. Que o Senhor possa, Senhor, nos moldar, nos transformar. Mas está aqui também, Senhor, a família escolhida nesta manhã para que a igreja de Vila Nova, Senhor, deposite suas orações nesta semana em favor
do Silvio, da Odi e do Miguel. Que o Senhor possa derramar bênção sobre esta família, Senhor. Sobre todas as famílias desta igreja, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos envolva realmente, para que nós possamos sair daqui, Senhor, leve. Que os nossos fardos fiquem nesta manhã aqui, nos ombros de Jesus. Senhor Deus, esteja também com o pregador desta manhã, nosso ancião querido, irmão Joel Pacífico. Que ele não fale por ele, mas inspirado pelo Teu Santo Espírito. Senhor, também está nos acompanhando nesta manhã as pessoas das redes sociais que nos acompanham pelo Facebook. Que o Senhor também possa, Senhor, derramar bênção sobre essas famílias que nos acompanham. Senhor Deus, nós vamos agora, Senhor, deixar a Tua igreja em silêncio orar a Ti agora. Que esta oração, Senhor, chegue como um cheiro suave no Teu santo trono. A Tua igreja agora, Senhor, vai orar em silêncio. Amém, Senhor. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Amém. Provai e vede. História de hoje, Tropa de Esperança. Señor, baje ahí, baje. Salga, señor. Ya no entres ahí. Sal. Salga. Yo te ayudo. Ya, ven. Salga. Na madrugada do dia 4 de novembro de 2016, um incêndio destruiu centenas de casas da comunidade de Cantagallo, Lima, Peru. O fogo começou poucos minutos depois da meia-noite no mercado de Cantagallo, sem uma causa conhecida. O incêndio se propagou com grande rapidez devido à presença de material inflamável e de casas construídas com madeiras e papelão. Somente ao amanhecer é que se pôde ver a extensão da tragédia. O fogo destruiu praticamente toda a comunidade e deixou milhares de desabrigados da noite para o dia. As primeiras cifras dos danos indicaram que o fogo destruiu umas 280 casas, deixando sem teto 480 famílias e 2.000 pessoas que perderam tudo. Hashtag Unidos por Cantagallo, e neste momento precisamente se encontra a repórter Candy Quispe em Cantagallo. É com você, Candy. Muito boa noite, Rosana. Acabamos de chegar na região de Cantagallo, lugar que se converteu em um cenário de um voraz incêndio que arrasou com várias casas da comunidade nativa de Cantagallo. Como sabemos, a ADRA e Pan-Americana Televisão vem realizando uma campanha para apoiar os mais de 2.000 desabrigados desse terrível incêndio. A esta hora da noite, vários voluntários estão chegando para poder repartir um lanche para as pessoas afetadas.
Estão distribuindo aproximadamente 900 kits de lanche, tanto pela manhã quanto pela tarde e noite. A ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, imediatamente mobilizou centenas de voluntários para prestar auxílio a todos os desabrigados. Eu me sinto alegre. Ainda que esteja desesperada por um momento, estou alegre, recebendo doações. Graças a Deus que se lembrou de nós. Não podemos deixar, vendo as necessidades que estão passando aqui nossos irmãos de Cantagalo. Me sinto agradecida ao Senhor. Muito obrigado. Nessa data, temos repartido aproximadamente 8 toneladas de roupas. Temos repartido 4 toneladas de alimentos. E também temos repartido mais de 3.500 litros de água. Estamos muito agradecidos de ter feito essa jornada que excedeu nossas expectativas. Agradecemos aos nossos voluntários que estão dia e noite neste lugar tão necessitado. E muito agradecido também pelo carinho desta gente daqui de Cantagalo e pela aliança estratégica ADRA, Pan-Americana, as instituições da Igreja Adventista, que em sua maioria, os voluntários, são da Igreja Adventista. Deus abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Que apesar das provações e dos momentos difíceis, seus corações estejam cheios de amor e de esperança em Cristo Jesus. Ao atender ao chamado para ser voluntária na tragédia de Cantagalo, Paula Serron ficou impressionada com o magnífico trabalho realizado pela ADRA e foi mais além de ser uma voluntária. Paula decidiu conhecer a Igreja Adventista, recebeu estudos bíblicos e foi batizada. Faça parte dessa rede internacional de ajuda humanitária, apoiando a ADRA com suas doações ou sendo um voluntário. ADRA, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Provai e vede. Tudo que eu tenho vem de Deus, a minha vida vem de Deus, os meus recursos, os meus talentos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus.
Gente, eu queria reforçar o nosso convite de hoje, às 4 horas. Todos os pais do hall do berço, do jardim, dos primários, juvenis. Aqueles pais que não têm os filhos dessa faixa etária, também estão convidados para eles, se eles quiserem uma consulta com a doutora, ela é terapeuta, marcando a consulta para domingo, às 9h30. Pode também estar presente hoje, às 4 horas. Ela é uma pessoa maravilhosa, vocês vão gostar muito da consulta dela. Eu só estou reforçando, assim, para... Vamos fazer de tudo para estar aqui hoje às 4, tá bom? A reunião de pais é comigo e o pastor Vinícius e a doutora. Mas aqueles que também quiserem vir, que os pais não estão no jardim, nos primários, não tem problema, pode estar presente também, agendando consulta com ela. Tá bom? Obrigada, gente. Bom dia! Oi, criança, tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem, menininha? Beleza? Pessoal, sigam minhas mãos. Alguém aqui sabe o que é felicidade? O que é felicidade? Felicidade, olha só. Felicidade é espaço, tempo e vontade. E aí? É a coincidência do espaço, do tempo e da vontade. Por exemplo, você acorda às 7 horas da manhã. Vai para a escola, né? Que hora que você acorda para ir para a escola? 6 horas. 6 horas. Aí você acorda às 6 horas. Aquele sono, o olho está pregando. Aí você fala assim, gente, misericórdia. Aí você sai na porta do quarto, encontra sua mãe, dizendo assim, uai, filhinha, por que você está aqui? Aí ela diz assim, tem que ir para a escola. Eu falo, não, hoje é domingo, você pode dormir até às 9. Coincidência de espaço, tempo e vontade. Ok? Sabe qual é o problema dessa felicidade? Essa felicidade que a gente gosta tanto, ela é circunstancial. Porque tem que haver a coincidência do espaço, do tempo e da vontade. Quantos queriam estar aqui, sentado aqui, agora, nesse exato momento, escutando esse tio falando? Quem queria? Quem gostaria? Não, seja sincero, sim. Porque alguns não gostariam. Esse aqui mesmo não gostaria, já está até indo embora. Entendeu? Porque às vezes você não está no local em que você gostaria de estar. E nós vamos estudar uma historinha que mostra isso claramente, como que nós podemos ser felizes, circunstancialmente infeliz. Está em 2 Reis, capítulo 5, versos 1 e 3, diz assim, Naamã era comandante dos exércitos do rei da Síria, homem muito poderoso diante do seu rei, porque o Senhor dava vitória a Naamã por onde quer que ele ia. E um dia, tropas da Síria entraram em Samaria e levaram dali uma menina cativa. E essa menina passou a servir na casa da mulher de Naamã. E ela disse à mulher de Naamã, quem me dera meu senhor estivesse em Samaria, porque o Senhor então o livraria de sua lepra. Vou fazer uma coisa para vocês aqui. Você acha que ser feliz é ser escravo? Fala a verdade. Ser escravo é ser coisa boa ou ser ruim? Essa menina estava onde ela gostaria de estar? Não? Você acha que não? Não, não estava. Ela estava sendo escrava, servindo uma senhora que ela nunca conhecia. Ela foi retirada à força da casa de sua mãe. Quantos aqui foram retiradas à força hoje da cama? Foi tirada à força da cama. Você gostou? Não gostou. Mas você foi retirada à força por quem? Pela sua mãe. Agora imagine se aparecesse um ser estranho, um homem feio, tipo igual o tio assim. Não, imagina você acordando, olhando de cara para um homem igual feio, igual eu. Você levava um susto. Olha, eu já até começou a chorar, tadinho. Só de imaginar a figura, eu já está chorando. E ela foi levada para essa terra estranha. Para esse local estranho, em condições estranhas. Ela tinha tudo para ser o quê? Mas ela não foi infeliz. Porque ela descobriu que Deus pode abençoar as pessoas onde quer que elas estejam. E essa menina, então,
nessa circunstância tão adversa, abençoou um homem, e através dessa bênção o homem recebeu uma cura. Meninos, por que eu estou contando essa história para vocês aqui? Olha aqui, vocês são meninas, meninos, olha aqui para frente. Olha aqui, fiquem em pé, vocês vão ver melhor, fiquem em pé. As meninas, olha aqui, olha aqui. Está vendo essa turma aqui? São turma de adultos. Vocês sabiam que nesse meio aqui, ó, tem pessoas que estão como Naamã? Eles aqui, ó. Alguns estão tristes. Eles não vão tirar a camisa, mas alguns aqui estão leprosos. Verdade. E que Deus quer fazer com vocês. Sabe por que vocês vieram hoje aqui? Nessa circunstância estranha, que vocês nem gostariam tanto de estar, para vocês abençoar essas pessoas aqui, ó. Quantos querem abençoar essas pessoas aqui? Dizer para elas assim, ó, oxalá vocês estivessem em Samaria. Samaria hoje é aqui. O profeta vos curaria de sua lepra. Quantos querem fazer isso? Há uma bênção na Bíblia que eu queria então que vocês falassem comigo aqui, ó. Vocês vão levantar a mãozinha direita e vão fazer uma bênção sobre o povo da igreja aqui, ó. Eles vão ser todos curados da lepra, hein? Pelo nome de Jesus. Olha aqui, fiquem em pé, vocês vão levantar a mão direitinha e falar assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos dê a paz. Amém? Amém. Que lindo, né? Fala a verdade, bonito, né? Agora vocês todos estão felizes. No local que vocês queriam, no tempo que vocês queriam e na vontade que vocês queriam. Que Deus os abençoe, pode ir para casa, acabou, a história é curta, é assim mesmo. O tio não vai chateá-los mais. Oi, Vitória! Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer este amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é
é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui de novo, hein? É sempre um palpitar de coração, né? Me colocar nessa posição que me encontro agora. Uma obrigação de falar ao meu querido povo aqui da Vila Nova. E agora, sabendo também que essa mensagem, ela se propaga pela rede mundial de computadores e alcança ouvintes que talvez nunca venham a conhecer, aqueles que nos escutam através dessas mídias alternativas, também nosso cordial bom dia. Que todos sejam fortalecidos com a palavra de Deus nesta hora. Já disse aos meus irmãos que para mim é sempre esse duplo sentido de estar aqui na frente, primeiro porque eu sei que este momento ele é esperado pela igreja, porque é um momento em que Deus apresenta o seu pão, a sua comida, a sua bebida àqueles que estão sedentos da verdade. E isso é incomensuravelmente difícil de expressar, porque Deus faz isso através de uma linguagem humana, já em si mesma limitada, e através de pessoas humanas também muito limitadas, como eu estou aqui. Mas também é um sentimento de prazer, porque benditos são aqueles que anunciam as boas obras, que dizem Sião, o Senhor reina. E eu sei que muitas pessoas estão aqui também com muitos problemas para serem resolvidos, problemas difíceis de serem contados, difíceis de serem expressados, problemas que acometem a alma, que fazem perder o sono. E vocês estão aqui diante de Deus para receber uma bênção muito especial. Por todos esses motivos, este é um momento muito delicado, mas foi assim concebido na memória do Pai, desde a eternidade. Ou seja, o Senhor, muito antes de estarmos aqui, visualizou essa nave, visualizou o rosto dos senhores, sabia que vocês estariam aqui hoje, e Ele espera que nenhum de nós saiamos daqui sem aquela bênção especial que Ele prometeu para os seus filhos. E o meu desejo é que isso se cumpra nesta manhã. Nós vamos tratar aqui de um tema que eu considero muito apropriado, muito necessário para os nossos dias. Nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como Igreja do Sétimo Dia, temos uma mensagem presente para o tempo presente. Nós sabemos que pregamos o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo, o mesmo Evangelho que foi anunciado ao nosso casal desde o primeiro pecado. Mas há mensagens que precisam ser anotecidas em cada um dos seus tempos. E a mensagem que eu queria trazer para esta manhã, ela está lá em Apocalipse no 14,
capítulo 14, verso 8, e diz especialmente da segunda mensagem angélica. Dentro das 3 que estão ali apresentadas, nós vamos nos concentrar nessa segunda mensagem. Gostaria que todos abrissem suas Bíblias nesse texto de Apocalipse 14, verso 8. Apocalipse 14, verso 8. E uma vez que encontramos o texto, vamos pedir que, mais uma vez, oremos ao Senhor. Querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, com as nossas palavras abertas, com a Bíblia aberta, Senhor. E queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. O Senhor nos ensine pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, olha que interessante. O texto, aqui na minha versão, diz assim, segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Eu pensei em falar sobre esse assunto já há alguns meses. A concepção de uma mensagem que eu preparo, ela se dá de forma lenta, pausada e, via de regra, ela decorre das minhas leituras diárias que eu faço da Bíblia. Nesse caso específico, eu estava lendo recentemente o livro de Ezequiel, em que ele, pelo Espírito do Senhor, foi transportado para Jerusalém, e ali, pelo Espírito do Senhor, lhe foi mostrado o que o povo de Israel fazia às escondidas no templo. O povo que foi chamado para propagar a luz do céu, ele estava, na verdade, adorando deuses imundos. Como diz a expressão de Ezequiel, chorando por Tamuz. É muito estranho, porque fala de alguém que deveria ser luz, estava propagando as trevas. Aqui, esse texto da segunda mensagem angélica, ele é importante no meu entendimento aqui, por isso que eu queria partilhar com vocês. Primeiro, porque ele está ali no centro da mensagem adventista para os nossos dias. E de modo geral, nós, povo adventista, damos muito ênfase à primeira e à terceira mensagem angélica. Ela é muito mais conhecida, ela é muito mais difundida. Muitos aqui de nós saberiam dizer, por exemplo, o texto de Apocalipse 14, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio dos céus, o qual tinha o evangelho eterno, a pregar a toda tribo, nação, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Inclusive, nessa semana, nós nos debruçamos novamente sobre o tema do juízo no santuário celestial. Nós falamos muito desse assunto. Também falamos sobre o convite ao arrependimento, o convite à aceitação. A terceira mensagem angélica diz, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de suas pragas. E termina dizendo, um dos textos bastante conhecidos, Apocalipse 14, versos 12, aqui está a paciência, a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. Quantos aqui de nós já vimos essa passagem? Mas esse intermeio, essa segunda mensagem, acha-se como um pouco assim, perdida, encrustada. E ela tem um papel importantíssimo. Por que está sendo dito aqui, caiu, caiu a grande Babilônia? Primeiro, é possível dizer que cai aquele que um dia foi levantado. Cai aquele que um dia foi grande. E se você for pensar bem, o livro de Apocalipse, ele traz mais informações sobre a segunda mensagem angélica do que sobre a primeira e a terceira. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, se você olhar na sua Bíblia, ele vai tratar não só da ascensão dessa grande meretriz, dessa que deu de beber de prostituição a todos os povos, mas vai falar de sua queda, de sua ruína. E de uma ruína que foi propagada no meio de uma grande luz, de um povo que pregou uma grande verdade. Então, ela tem aqui um papel interessante, um papel importante. É necessário que nós compreendamos quem é Babilônia, o que ela representa, e o que é esse vinho que ela dá de beber às nações, vinhos de sua prostituição, o que seria isso? Nós sabemos que no sentido histórico, Babilônia existiu. A grande Babilônia de Nabucodonosor. Nós sabemos que no sentido figurado, Babilônia aqui representa um poder que se elevou acima dos mais altos céus, que cuidou de mudar os tempos e a lei, e naquilo que fez prosperou.
naquilo que fez cresceu, naquilo que fez ascendeu, naquilo que fez se elevou, se engrandeceu, se ensoberbeceu, se orgulhou. Essa é a Babilônia enquanto projeto político-religioso que se implantou sobre a terra. Nós poderíamos falar muito sobre essa ascensão de Babilônia, mas a mensagem do anjo aqui dá um enfoque não na sua ascensão, mas na sua queda, na sua ruína. Em A Igreja Remanescente, a escritora Ellen White diz que a mensagem do segundo anjo deveria ir à Babilônia, às igrejas, proclamando sua queda e convidando o povo a sair dela. Essa mensagem precisa ser proclamada pela segunda vez. Por que pela segunda vez? Porque já houve uma pregação da mensagem angélica numa primeira oportunidade. Em 1844, durante aquele movimento de reavivamento e reforma que aconteceu em várias partes do mundo, a mensagem de caiu Babilônia foi proclamada. É interessante que no comentário do livro de Apocalipse, o escritor White, fugiu o nome dele, ele diz lá que Guilherme Miller, contrariando as expectativas da época, diz que haveria um período de ruína dos povos antes que Jesus voltasse. Ele é um dos pioneiros dos denominados pré-milelita, ou aquele que anuncia a volta de Jesus antes do milênio. Nós somos esse povo que anuncia que as coisas vão piorar e Jesus vai vir. Interessante que até aquele tempo se prevalecia no meio evangélico a ideia de que as coisas melhorariam e nós teríamos 1000 anos de prosperidade. Interessante que a mensagem de Guilherme Miller aconteceu pouco antes da Guerra de Secessão. E o povo americano aprendeu às duras penas que de fato o mundo ia piorar bastante. Depois da Guerra de Secessão, os Estados Unidos conviveram com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, e o mundo nunca esteve em paz. As coisas vão de mal a pior. Esse foi o primeiro momento em que a verdade do segundo anjo precisou ser pregada. Mas nós vivemos o segundo momento de Apocalipse 18, a partir do verso 1. Um povo que proclama, um povo que anuncia com grande poder, caiu a Babilônia. Essa é a segunda mensagem. É a segunda vez em que essa mensagem tem que ser proclamada. E ela é de responsabilidade nossa. Nós devemos pregar que há um poder que age na terra, que distribui um vinho da ira de sua prostituição, constituído de falsas doutrinas, aqui centralizadas em 2 grandes mentiras, uma relacionada ao dia de observância, a observância do primeiro dia da semana ao invés do sábado do Senhor, e também quanto ao estado dos mortos, pregando a condição natural de imortalidade da alma, numa propagação de ideias platônicas, em que a Bíblia não endossa. Por isso que nós podemos dizer que hoje ainda não caiu Babilônia totalmente. Ainda temos a obrigação de pregar esse evangelho para os nossos dias. Em outro texto, a escritora Ellen White, Eventos Finais, página 199, diz: esta passagem, exatamente a que reforça a pregação da segunda mensagem para os nossos dias, em Apocalipse 18, 1, 2 e 4, indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo, Apocalipse 14, verso 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada em 1844. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Mas qual é o sentido para nós nesta manhã? Qual é a aplicação da mensagem do segundo anjo para nós hoje? Caiu a grande Babilônia. A primeira é que nós devemos continuar no estudo da palavra de Deus, pois Satanás tem agido para manifestar a sua operação do erro, a sua operação da mentira, segundo está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, através de seus poderes representativos, a besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra, em grande engano para todos os povos. Em grande engano para todos os povos. Se nós formos considerar
a gênese do espírito de Babilônia, contido nessa mensagem, nós podemos aprendê-la em 2 textos históricos da Bíblia. Um está em Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, no capítulo 11, quando se fala da construção de Babel, de onde surgiu o termo confusão, o termo mistura, o termo que nos empresta depois para a Babilônia. Gênesis 11 diz, o povo naquela época, verso 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Se você for ler um pouco antes, em Gênesis capítulo 9, verso 7, a ordem de Deus aos descendentes de Noé foi sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, o texto de Gênesis 11, quando confrontado com o texto de Gênesis capítulo 9, nos mostra que o povo daquela época, da Torre de Babel, o que eles estavam fazendo na verdade? Afrontando, confrontando a autoridade de Deus. E esse é um espírito próprio de Babilônia. Um espírito de individualismo, de império das vontades, e não de sujeição ao que Deus quer. Se você for ler lá em 2 Timóteo, capítulo 2, você vê que exatamente é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo do império das vontades. O Senhor manda que fazemos algo, e nós queremos fazer outro realmente oposto. Contrário àquilo que Deus quer. É o espírito de rebelião, espírito de egoísmo. Interessante que esse espírito de rebelião e o espírito de egoísmo foram os mesmos espíritos que estiveram presentes quando surgiu o pecado. Diz a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 28, e perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E por que se achou iniquidade em ti? Porque diz lá, subirei acima dos mais altos céus, e ali assentarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Um poder que se rebela contra a vontade de Deus. Mas não é só isso. Essa Babilônia que há de cair, essa Babilônia que há de se desfazer, essa Babilônia que há de se tornar morada de demônios e animais imundos, ela também está confrontada com outro texto bastante conhecido, que é de Daniel, capítulo 4. Porque um poder político representa essa nacionalidade, que é o poder de Nabucodonosor em Babilônia. E aí, se você olhar aí o capítulo 4, você vai ver que é um título aí, a loucura de Nabucodonosor. A loucura de Nabucodonosor. E aí, ele tem aquela visão da árvore, e Daniel dá essa interpretação para ele. Mas, ao cabo de 12 meses, depois de ter tido essa visão, verso 30 de Daniel capítulo 4, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Aqui tem 3 características interessantes que vão fazer ruir Babilônia. A primeira, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei. Quem tem edificado a sua casa, irmão? Você dá louvor a quê? Quando consegue algo? O espírito de Babilônia, ele é individualista. Ele acha que as coisas são conquistadas pelo próprio esforço, pela própria sabedoria humana. Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei, que eu fiz, e para a glória do meu nome. Por que eu estou dizendo isso para a igreja? Porque nós temos o risco, nós aqui presentes, de tendo a mensagem do terceiro anjo, do segundo anjo, do primeiro anjo, voltarmos de novo para a Babilônia. Manifestarmos em nossos corações o mesmo espírito que se abateu sobre a Babilônia. Ter o mesmo orgulho, a mesma rebeldia, o mesmo individualismo. E aí, nós estaremos perdidos.
Por isso, que a mensagem dessa manhã é a mensagem do segundo anjo, que está ligada à mensagem do terceiro. Você que fugiu de Babilônia, você que se afastou de Babilônia, você que se afastou da operação do erro, que resolveu caminhar no caminho do Senhor, tende cuidado para que você não volte a esses mesmos espíritos, a essas mesmas ideias, a essas mesmas vontades. Por isso que esse texto, ele termina com advertência. Aqui está a perseverança. Irmãos, é necessário perseverar. É necessário prosseguir. É necessário permanecer em pé. Eu gosto de contar uma história, e tinha planejado contar essa história para vocês, que fugir de Babilônia não é fácil. Às vezes a gente pensa que é fácil. Quantos aqui são adventistas há menos de um ano? Menos de um ano é adventista. Alguns são adventistas há menos de um ano. Você descobre, por exemplo, que quando você aceita seguir na verdade, você começa a andar na contramão do mundo. O meu pai foi convertido ao adventismo na década de 1960. Toda a família profundamente católica. 11 irmãos. 11 irmãos católicos. Os pais católicos, os bisavôs católicos. Todo mundo católico, e ele agora converte-se ao adventismo. Uma das coisas que meu pai aprendeu desde cedo é que ele já não era bem-vindo nas festas da família. Ele já não era bem-vindo nas festividades, nos almoços. Por quê? Porque agora ele era crente. Há uma rejeição. Irmãos nossos aqui que eu conheci, eles eram excelentes funcionários. Nunca trabalhavam no sábado. Ele era bom funcionário, não trabalhava no sábado. E se converteu, se tornou adventista. Percebeu a operação do erro. Na semana seguinte, o chefe pede para ele trabalhar no sábado. Não, eu não trabalho no sábado. Mas como assim não trabalha? Então, não me serve. Mas estou com você há 10 anos, nunca precisei trabalhar no sábado. Não, mas de repente eu vou precisar, então eu vou contratar outro. Você descobre que o mundo se volta contra você. É interessante que lá na minha família, por exemplo, hoje isso não acontece mais, mas assim, no início, por exemplo, os meus primos, eles passavam por mim nas ruas, eu os via, eles me viam, mas eles se desviavam de mim para que eu não os cumprimentasse. Quando você se propõe a fugir desse poder que se manifesta de muitas formas, você sofre perseguição, você sofre limitação. E os convites permanecem aqui na terra. Os convites para que você abandone o Senhor, para que você volte para os velhos ídolos. Voltando ao texto que eu li, pouco antes de Ezequiel tem Jeremias, o povo de Israel foi avisado de que a apostasia desse povo acarretaria sua ruína. Jerusalém seria tomada. A glória de Israel seria tomada. E o povo não acreditava que aconteceria isso. Jeremias profetizou isso, foi encarcerado por conta disso, foi jogado no poço por conta disso, levou chibatada por conta disso, foi tratado com angústia de pão e água, até, a Bíblia diz assim, até que foi tomada Jerusalém. E o interessante é que a Bíblia termina um capítulo dizendo assim, até que foi tomada Jerusalém. Aí o verso 39 de Jeremias começa assim, foi tomada Jerusalém. Eu gosto desses detalhes da palavra de Deus, né? Até que foi tomada Jerusalém. Aí começa o capítulo seguinte, foi tomada Jerusalém. Expressãozinha simples, né? Cumpriu-se a palavra dos profetas, foi tomada Jerusalém. E aí o povo agora, que sobrou, manda uma carta para Jeremias, diz, Jeremias, o que nós vamos fazer agora? E Jeremias fala bem assim, olha, se vocês se voltarem para o Senhor, se vocês servirem Babilônia, porque não adianta vocês se voltarem contra o jugo de Babilônia, vocês vão ter que servir Babilônia durante 70 anos, o Senhor vos protegerá. Para onde vocês forem, o Senhor protegerá a sua vida. Vocês vão prosperar nessas casas.
Vocês vão poder construir casas. Deus vai cuidar de vocês. Aí o que o povo diz? Quanto a essas palavras que o Senhor nos diz, não as escutaremos. Está escrito na Bíblia, depois você olha lá. Parte final de Jeremias. Quanto a essas palavras, não as escutaremos. Antes, pelo contrário, vamos agora servir as deusas fortunas. Porque quando nós estávamos servindo a deusa fortuna, não nos faltava nada. Está escrito lá dessa forma. Aí você tem essa impressão, porque você aceita Jesus. Aceita a mensagem de caiu Babilônia. Caiu a operação do erro. E as coisas começam a ficar difíceis. Aí você esmurece. E você volta a servir a deusa fortuna. A chorar por Tamuz. Nós temos, irmãos, uma mensagem para o nosso tempo. E agora estou caminhando para o final. Mas essa mensagem para o nosso tempo nos obriga a fazer um esforço, pela graça de Deus, para permanecer em pé. Para perseverar até o fim. Para prosseguir na nossa jornada. Nós ainda não chegamos a Apocalipse capítulo 18. Nós não chegamos ao grande clamor. Ao momento em que Babilônia será realmente derrocada para sempre. Sabe o que Deus está esperando? Que haja no meio do seu povo uma operação de reavivamento e reforma. Nós ainda estamos brincando com a condição de sermos cristãos. Nós ainda estamos servindo sacrifícios a vários deuses. Mas o nosso Deus, Ele arde em ciúmes. Jesus dizia, nós não podemos servir a dois senhores. Deus não está querendo que essa igreja nossa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está aqui no mundo hoje para pregar as 3 mensagens angélicas, esteja com o coração dividido. Nós não queremos que nenhum de nós essa manhã ainda chore por Tamuz. Somos do Senhor. Quantos querem dizer somos do Senhor? Eu quero. Então diga, somos do Senhor. Que Deus confirme as suas palavras, o meu desejo, minha oração. Amém. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fruir seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio que eu tenho. Não ando só, pois ele é real. Não ando só em meio à tempestade, os ventos da aflição a me açoitar. Seguro sei que estou, pois vais comigo, e os braços teus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio que eu tenho. Não ando só, pois ele me é real. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar?
avisando a todos que a nossa saída será organizada pelos diáconos a partir dos bancos que estão lá no fundo. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai. Ó Senhor, muito obrigado, porque na Tua palavra temos ilustrações, ensinamentos, para que nós tenhamos, Senhor, como caminhar nesses tempos tão difíceis. Nós sabemos que vivemos um mundo onde a operação do erro se desenvolve em nossa volta, Senhor, e queremos Te pedir que pela Tua palavra o Senhor nos guie para um momento de revivamento e reforma, para que o nosso coração esteja totalmente transformado, Senhor, e possamos proclamar de maneira poderosa essa luz para esses dias, Senhor, para que as pessoas sejam comovidas e transformadas a saírem de Babilônia e virem para o reino de Cristo, Senhor. Santo Deus, despeça-nos com a Tua paz, leva-nos em segurança para as nossas casas, que Tua presença nos acompanhe hoje e para todo sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Receba essa oferta de graça, na seta de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo do seu coração.